Sejam bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a minha certeza de que o Braga Neto irá delatar o Jair Messias Bolsonaro. Eu não vou tirar a informação da minha cabeça meramente não, tá? Eu vou trazer para vocês de onde é que eu tenho analisado isto e como é que eu tenho tanta certeza de que o Braga Neto fará a delação contra o Jair Messias Bolsonaro. Lá na Lei 12.850, que é a chamada Lei das Organizações Criminosas, se explica ali, por exemplo, o que é uma organização criminosa e como é que ela está estruturada organizacionalmente falando. Ou seja, você tem o líder no topo e abaixo você tem as camadas de hierarquia de atuação nessa organização criminosa. A montagem e a estrutura de uma organização criminosa geralmente é vertical, né? Ela não é horizontal. Você tem pessoas que estão acima das outras e que têm ali papéis e ações que são coordenadas e seguidas ali por orientação de um líder. E a gente sabe, de acordo com o que o relatório da própria Polícia Federal apontou, que o líder dessa organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no Brasil seria, em tese, o Jair Messias Bolsonaro. Abaixo dele teriam outras pessoas, entre elas ali estariam abaixo, em tese, o general Augusto Heleno, o general Braga Neto. Abaixo você teria, por exemplo, o general Mário Fernandes, e assim você ia ter naquela escala de hierarquia dentro da organização criminosa. Quando o advogado do Bolsonaro, o Paulo Amador Bueno, participou do Estúdio I na Globo News algumas semanas atrás e disse que Bolsonaro não mandou ninguém dar golpe de Estado e que se tivesse um golpe, ele também teria sido supostamente vítima, ele jogou a culpa nas costas do Braga Neto, do Mário Fernandes, do Augusto Heleno e de todos os outros indivíduos que foram indiciados pela Polícia Federal e botou o corpinho dele de banda. O grande problema, e isso aqui é um caso bem simples de se entender, é que no erro de cálculo que a defesa do Bolsonaro fez, eles ignoraram o fato de que o líder da organização criminosa não faz colaboração premiada. O Bolsonaro vai delatar quem? Já que ele era o chefe dessa organização criminosa e os outros indivíduos agiam abaixo dele, segundo o relatório da Polícia Federal e segundo a Lei 12.850, a famosa Lei das Organizações Criminosas, para que o Instituto da Colaboração Premiada seja aplicado, inclusive a partir do artigo 3A, se não me falha, terceiro A, se não me falha a memória, você consegue acessar o Instituto da Colaboração Premiada, tá? Tanto do 3A em diante quanto 3B, e daí para frente você consegue acompanhar o Instituto da Colaboração Premiada. Para que o indivíduo faça a colaboração, ele precisa delatar alguém que esteja acima dele na hierarquia da organização criminosa. Então, neste caso aqui, a situação do Bolsonaro está complicada por quê? O Mário Fernandes já está cogitando fazer colaboração premiada, pessoas do entorno dele já têm dito isso, tá? O Braga Neto, pessoas próximas, disseram o seguinte, que neste momento a colaboração não é provável, mas não é impossível. Por quê? Ele tem alegado para pessoas próximas ali que não quer fazer a delação porque ele não quer ser visto como um traidor. Porém, se vocês acompanharem o que aconteceu nos últimos dias em relação à prisão dele, ninguém das forças se manifestou em defesa do Braga Neto. Por que, Carlito, que ninguém se manifestou em defesa do Braga Neto ou falando sobre a prisão do Braga Neto? Porque não há uma reação exaltada dos militares, porque o Braga Neto já está sendo visto na caserna como um traidor, pelo que ele fez contra o Freire Gomes, contra o Carlos Batista Júnior e contra as próprias Forças Armadas como um todo. Então, se o medo dele é não parecer um traidor, dentro das forças ele já é visto como um traidor. A outra hipótese é que ele não queria ser visto como um traidor por Bolsonaro ou por aliados do Bolsonaro. Tanto que, se vocês observarem, o Bolsonaro fez uma publicação no sábado dizendo que é um absurdo a prisão do Braga Neto, que não se pode prender uma pessoa em uma por obstrução de justiça, em uma investigação que já foi concluída, que não tem pé e nem cabeça. E esta postagem do Bolsonaro foi vista como um pedido de não delate Braga Neto, que eu não vou soltar a sua mão. O grande problema é que ele já soltou a mão do Braga Neto há um certo tempo e até mesmo pessoas no entorno do Bolsonaro e militares próximos ao Bolsonaro têm dito que depois da prisão do Braga Neto, o Bolsonaro virou um passageiro da agonia. Porque ele sabe que o Braga Neto pode delatá-lo, mas ele não pode delatar ninguém. Ele vai delatar quem? Ele vai entregar quem? Ah, Carlito, mas ele pode colaborar durante o curso do processo ali com o depoimento, confessando? Pode, isso vai ser um atenuante que pode reduzir a pena, mas vai depender das agravantes, porque geralmente um atenuante e um agravante se anulam, tá? Claro, não é necessariamente toda atenuante e todo agravante que se anula, mas geralmente quando você tem um atenuante que reduz a pena e um agravante que aumenta a pena, elas se anulam. Geralmente
É assim, isso lá quando vai acontecer a dosimetria da pena, né? Que é quando o magistrado vai fazer o cálculo da pena dada para o indivíduo que foi condenado antes de proferir ali a leitura da sua sentença. E aí o Bolsonaro teria virado esse passageiro da agonia, segundo pessoas do entorno do próprio Bolsonaro, e pessoas próximas do Braga Neto passaram a divulgar ontem para veículos da mídia tradicional, para pessoas ligadas ao campo político e para o próprio meio militar o seguinte, que a delação do Braga Neto ela é bastante provável, mas ela não é impossível, dizem não só militares próximos ao Braga Neto, como familiares próximos ao Braga Neto. Um dos impeditivos dessa delação, como a gente já citou aqui, é ele não querer ser visto como traidor, mas ele já é visto como traidor na caserna. E o Bolsonaro já o traiu também, então ele quer manter ali a aliança com quem? E tem um outro fator que muita gente tem ignorado, que é o seguinte, se espera que o Braga Neto deva ter ali uma condenação que chegue na casa dos 28, 30 anos, perfeito? E quando você tem uma condenação que chega ali a cerca de 30 anos, para você conseguir uma progressão da pena, você consegue a progressão da pena com um sexto do cumprimento da pena, em tese, né? Você cumpriu ali, você foi condenado a 30 anos. Para você sair do regime privativo de liberdade, né, fechado, preso na cadeia ali, né, trancado, para ir para o regime semiaberto, por exemplo, se você for condenado a 30 anos, você consegue solicitar a progressão da pena a partir do cumprimento de um sexto da pena, que daria ali em torno de 5 anos. Né? 5 anos de cumprimento de pena. É claro, isso não é automático, não é porque você cumpriu um sexto da pena que automaticamente você consegue a progressão da pena. Serão levados em consideração vários fatores. Entre estes fatores, por exemplo, o bom comportamento do indivíduo. Então, se o Braga Neto for condenado a 30 anos sem querer entregar ninguém, ele vai ficar 5 anos, pelo menos, no regime fechado, para depois progredir para o regime semiaberto. E lembrem, o Braga Neto já tem, se não me falha a memória, acho que mais de 70 anos, deixa eu só confirmar aqui, ó. Ele tem 67 anos de idade, tá? Mais ou menos a mesma idade do Bolsonaro, inclusive. Ele tem 67 anos de idade, segundo ali a sua fonte de biografia, certo? Se ele for condenado aos 30, ele vai ficar 5 anos preso no regime fechado para solicitar a progressão da pena. Porém, e é por isso que eu digo para vocês que eu acredito na delação premiada dele, por quê? Muita gente não acreditava na delação premiada do Rony Lessa. Era vista como impossível por muita gente, inclusive gente ligada ao meio jurídico, ao meio policial, o Ministério Público não via a possibilidade da delação do Rony Lessa e o Rony Lessa fez uma delação. Tanto que o crime foi solucionado, né, o julgamento já foi proferido recentemente, a gente já tem até condenação, inclusive no caso da Marielle Franco, da morte da Marielle Franco, por exemplo. E muita gente imaginava que o Rony Lessa não faria delação e o Rony Lessa fez. Carlito, por que você tem tanta certeza que o Braga Neto fará uma colaboração premiada? Porque um motivo simples faz a gente entender isso. Os bagrinhos pegaram 17 anos de prisão. O Braga Neto não vai pegar 17 anos de prisão quando for condenado. Ele vai pegar uma pena muito, mas muito maior. Na minha análise, na menor das hipóteses, ele vai pegar uma pena de 23 anos. Na pior, ele pode ter uma pena entre 28 e um pouco mais de 30. Entre 28 e um pouco mais de 30. Isso sem levar em consideração o agravante, atenuante. Estou falando o que eu acho que ele pode ter de pena mínima e o que eu acho que ele pode ter de pena máxima. No mínimo 23 anos, no máximo ali na minha análise, por exemplo, ele teria mais de 30 anos de condenação ou mais ou menos uns 30 anos de condenação, entre 28 e 30 de condenação. Se ele fizer a colaboração premiada, entre as coisas que pode acontecer, olha o que diz o artigo 4º, tá? O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder perdão judicial, reduzir em 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetivamente e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que essa colaboração advenha de um dos seguintes resultados. Aí vai estar explicando aqui o que é que ele precisa ter feito para ter esse benefício. Vamos para uma matemática básica e simples, tá? Se ele for condenado a 30 anos, sem fazer colaboração premiada, ele vai ter de cumprir pelo menos 5 anos no regime fechado para depois solicitar ali a progressão da pena para o regime semiaberto e vai ter de preencher os critérios técnicos para ter esse direito atendido. Perfeito? Se ele fizer uma colaboração premiada, meus amigos, de cara, ele já pode ter um perdão de 2/3 da pena. Uma pena de 30 anos. Quanto é 1/3? 10 anos. Quantos são 2/3 de uma pena de 30 anos? 20 anos.
Então o Braga Neto pode ter ali uma redução de uma pena que seria de 30 anos em um possível cenário de condenação máxima ali para ele, para uma condenação de aproximadamente 10 anos. A progressão da pena para o regime que tem uma condenação de 10 anos é de aproximadamente 1 ano e 8 meses. Ou seja, se ele fizer a colaboração premiada, ele já consegue reduzir a progressão da pena dele para sair do sistema fechado e ir para o sistema semiaberto. Ele consegue reduzir de 5 anos para 1 ano e 8 meses, aproximadamente. Eu estou aproximando tudo que eu estou falando aqui, tá, gente? Só para que vocês entendam de forma generalizada, para que alguns advogados que chegam aqui para fazer alguma correção não achem que eu estou dizendo que ele vai ser exatamente assim. Eu estou tentando resumir e arredondar, inclusive, os números aqui para que fique mais fácil a compreensão para o público que vai estar vendo a gente. Então imagina aí, ele tem 67 anos de idade. Se ele for condenado a 30 anos, ele ficará preso ali, por exemplo, até os 72 pelo menos, para tentar a progressão da pena para o regime semiaberto, que é aquele que o indivíduo sai para trabalhar, em tese, e só vai para o sistema carcerário à noite para dormir. Perfeito? Se ele fizer uma colaboração premiada agora, com menos de 70 anos de idade, ele já consegue solicitar a progressão da pena. Se ele, ele nasceu em 11 de março de 57, tem 67 anos, certo? Ele vai conseguir aqui, em torno de 68 anos mais ou menos, ele consegue solicitar a progressão da pena, se condenado, né, para o regime semiaberto. Isso se ele for condenado a 30. Porque se ele colaborar também durante o depoimento dele com outras coisas, isso também será visto como atenuante, e dependendo das agravantes, ele pode ter uma condenação que ao invés de chegar a 30, chegue a 23. E uma pena de 23 anos, se você reduzir aqui, por exemplo, 23 anos, vamos pegar uma pena de 23 anos aqui para dar um exemplo fácil também de se compreender. Você pega uma pena de 23 anos aqui, ó, 23 dividido por 3, que é 1/3, né? Vezes 2. Se ele pega uma pena de 23 anos, ele vai conseguir um perdão aqui de 2/3 da pena, vai ter um perdão de pouco mais de 15 anos da pena dele aí. Então a pena que seria, por exemplo, de 23 anos, cai para 8 anos. Isso uma condenação mínima, tá? Tudo isso aqui é cenário hipotético para mostrar para vocês o porquê que eu acredito que ele fará a delação premiada. Porque a colaboração premiada para ele, neste momento, é muito cara, no sentido de que é muito interessante. Porque se ele pegar uma condenação de cerca de 7 anos e 8 meses, vamos botar uma pena de 7 anos redonda aqui, dividido por 6. Ele teria de ficar mais ou menos 1 ano e 2 meses, talvez, na prisão ali para solicitar a progressão da pena. Então, o Braga Neto pode deixar a cadeia para o regime semiaberto antes dos 69 anos, inclusive, completos. Então, para mim, hoje, se você me perguntar se você, Carlito, você acredita na delação do Braga Neto, acredito 100%, por causa desses valores que eu falei para vocês, que muita gente que está dizendo que ele não vai fazer delação, não tem feito esse cálculo. E é cálculo matemático mesmo, ver o tempo de pena, quanto tempo isso vai trazer para ele ali de progressão, se ele conseguir fazer a colaboração premiada, ou melhor, de redução, se ele conseguir fazer a colaboração premiada. E se você tem um indivíduo que vai ficar 30 anos condenado e conseguir um perdão de 20 anos, eu acho que é matemática básica, né? Será que um idoso de 67 anos estaria disposto de abrir mão do resto da sua liberdade para bajular um cara que já o abandonou? Deixe o seu comentário aqui sobre isso, compartilhe esse vídeo e até o nosso próximo encontro aqui na Revista Fórum. Tchau!